Aleluia. Nós vamos ficar de pé mais uma vez, irmãos, e já estaremos orando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E depois de pé, como estamos, estaremos recebendo o servo do Senhor que estará ministrando a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Josildo. Primeira epístola do apóstolo São Paulo a Coríntios, capítulo de número 11, o versículo de número 23. Hoje vai ser lida duas vezes, hein? Hoje eu vou ler e depois os irmãos, como de costume, vão ler também. Os irmãos encontraram? Amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Amém. Quem escreveu esse texto foi o apóstolo Paulo. Ele escreveu essa epístola, essa carta, aos irmãos que estavam lá em Corinto. Ele escreveu com uma preocupação muito grande, e até interessante essa epístola, porque o tema dessa epístola é os problemas da igreja, mas também as suas soluções. É por isso que todo o texto, toda vez que existe um culto de Santa Ceia, é lido esse texto, não só como uma preocupação com a igreja de instrução, mas também com uma solução de uma renovação espiritual por intermédio do culto da Santa Ceia. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos, ele ficou sabendo de uns problemas que ocorriam naquela igreja. Aleluia. O problema que estava ocorrendo naquela igreja é que os irmãos que estavam celebrando aquela ceia, que estavam naquele local, não estavam compreendendo realmente a verdadeira correção do Senhor, a verdadeira instituição da Santa Ceia. O problema estava sendo tão grave que alguns chegavam
apenas para se alimentar. Alguns tomavam ceia e se embriagavam naquela situação. E o que me chama a atenção é que alguns tinham um poder aquisitivo muito alto, eram os primeiros a chegarem. Comiam toda a ceia, e os pobrezinhos que chegavam depois, que era uma celebração, não era um banquete, era uma celebração importantíssima da ceia do Senhor, instituída pelo Senhor. Eles ficavam sem nada, saíam muitos embriagados, ocorriam muitos problemas. O apóstolo Paulo, sabendo disso, porque havia fundado uma igreja lá em Corinto, como pastor também daquela igreja, ele estava muito preocupado com aquela situação. Então ele começa a escrever esse texto que eu li para os irmãos, e ele começa a dizer: olha, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele começa a lembrar de tudo daquela instituição, da importância do culto da Santa Ceia, lembrando Jesus momentos antes de ele ser crucificado. Ele começa a relembrar, e era uma quinta-feira. Jerusalém estava lotada, fervilhando de pessoas, porque sexta-feira era o dia da Páscoa. A Páscoa significava a saída do povo do Egito por mão forte de Deus. Era uma celebração que relembrava o poderio de Deus, Deus libertando o povo daquela escravidão, 400 anos de escravidão. Jesus sabia muito bem que na sexta-feira, o dia da Páscoa, ele seria crucificado. Para os irmãos terem uma ideia, como Jerusalém estava cheia, a importância daquele ritual era tão grande que pessoas de várias nações que serviam ao Deus iam até aquele local. Para os irmãos terem uma ideia, imagine 25 de março, próximo do Natal. Era assim Jerusalém, cheio de pessoas, as estalagens estavam cheias. E os discípulos, preocupados com isso, os irmãos podem observar lá em Marcos capítulo de número 14, os discípulos preocupados com isso, disse para Jesus: Jesus, nós vamos preparar a ceia, nós vamos preparar a Páscoa, como que nós vamos fazer para comer a Páscoa, celebrar a ceia da Páscoa? Aí Jesus disse: olha, o negócio é o seguinte, separa 2 homens, Pedro e João, que naquele momento era como se fossem diáconos, e fala assim: olha, vai até lá em Jerusalém, vai até a cidade. Chegando na cidade, vocês vão encontrar um homem com um cântaro cheio de água. Vocês vão seguir ele. Quando chegar até um determinado lugar, um casarão, vocês vão perguntar um homem que está nessa casa, e vão dizer assim: o mestre diz, aonde vou comer a Páscoa com os meus discípulos? E aí eles vão te mostrar um lugar todo mobiliado. E assim foram. Pedro e João chegaram lá, e só a caráter de conhecimento dos irmãos, não era como um homem com cântaro, isso era desonroso. Geralmente era a mulher que andava com um cântaro cheio de água no meio da multidão, para suprir todas as necessidades domésticas. Então era um negócio muito complicado de achar aquele homem. E outra coisa, detalhe, todos vestiam vestidos naquela época. Então imagine a dificuldade, Pedro e João procurando aquele homem, Jerusalém cheia, todo mundo preocupado em ficar em algum local, Jerusalém cheia, e eles preocupados com aquele homem, porque o Mestre Jesus Cristo havia lhe dado uma ordem. E eles procurando, e encontram aquele homem. Eles não dizem nada para o homem, apenas seguem.
foram até aquele local. Chegando, havia um casarão muito grande, e ele encontrou o dono daquele casarão e diz assim: olha, o mestre diz: aonde vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Aquele homem diz: por favor, me siga. Vão até o outro andar. Quando eles chegam até aquele local, estava um grande cenáculo, tudo mobiliado, tudo mobiliado, perfeito. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Pedro e João seguiu uma ordenança de Deus e foi até aquele homem. Aquele homem com cântaro cheio de água representa o Espírito Santo de Deus. E eles conduziram ele até uma casa, o lugar certo da ceia do Senhor. Eu quero dizer uma coisa: você não veio em vão aqui. Você recebeu um chamado do Mestre aqui nessa noite. O Espírito Santo te trouxe você aqui. O lugar está mobiliado. O lugar está mobiliado aqui. Deus trouxe você aqui para participar desta ceia do Senhor. Pode se alegrar na presença de Deus. O negócio está posto, a mesa está aqui, o negócio está mobiliado. Pedro já está arrumando o negócio aqui. Pedro já está arrumando a ceia do Senhor. E o mestre está chegando. Glória a Deus. Sabe por que eu estou dizendo? Porque você não veio em vão aqui. O Espírito Santo é que trouxe você aqui, e Ele quer cear com você. É hoje. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Senhor! Aleluia, glória a Deus! Será que você pode sentir o Mestre aqui nessa noite? Aleluia, aleluia! Será que você pode sentir a presença do Espírito Santo conduzindo você? A preparação dessa ceia aqui, a preparação de compartilhar com o Mestre essa ceia. Está aí um grande cenáculo. Pedro e João olham e observam e ficam fascinados. Estava tudo preparado. Eles vão lá, preparam a ceia. Preparam a ceia. E logo à noite vem os 12 discípulos. Eles chegam até aquele local. Está a mesa posta, era uma mesa bem baixa, não é a mesa como a nossa. As cadeiras baixas também. Todos se reclinam sobre a mesa. Está posto o pão, o cordeiro está posto. Está tudo perfeito. O mestre olha para todos os discípulos e diz: como eu queria cear com vocês. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia! Como eu queria estar aqui com vocês nessa noite. Aleluia, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Eles começam a comer a Páscoa. Era um cordeiro. Começam a seguir o ritual todo do Antigo Testamento, o ritual judaico da festa da Páscoa. Era uma festa antecipada. Enquanto eles estão comendo, Jesus diz: há um que vai me trair. Há um dentre vocês que vai me trair. Todos ficam preocupados e dizem: sou eu, Senhor. Sou eu, Senhor. Sou eu. Sou eu. E Judas pergunta: sou eu, mestre? Jesus diz: você que o disse. Aleluia, Deus. Conforme o costume, eram 3 taças que eram tomadas de vinho. Eles já tinham tomado a primeira, tinham tomado a segunda e iam tomar a terceira. Antes disso, Jesus pega o pão e diz: este é o meu corpo, Aleluia. que será entregue por vós. Aleluia.
Aleluia, e Jesus. parte o pão e divide. Eles começam a comer. Jesus, naquela situação, observando a todos. Depois ele pega o vinho. Era a terceira. E como costume judaico, a terceira tinha que ser tomada, levantada, em sinal de agradecimento a Deus. Mas quem estava levantando aquela taça era o próprio Deus, Jesus Cristo. E ele disse: olha, este é o sangue, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue do Novo Testamento. Tomai. Todos tomaram. Depois que eles tomaram, começaram a louvar a Deus com hinos. E foram até o Monte da Oliveira. E os irmãos conhecem muito bem a história, que logo depois Judas acha Jesus. Jesus é crucificado e morto pelos nossos pecados. Glória a Deus. Por que eu trouxe esse texto aqui nessa noite para os irmãos? Porque conduzido pelo Espírito Santo, eu começo a observar e estive muito preocupado. Aleluia, Jesus. Porque muitas pessoas nessa época não têm compreendido a importância de um culto de Santa Ceia. Não têm compreendido que nós estamos fazendo parte do sangue e do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero dizer para os irmãos que a ceia do Senhor nos dá a oportunidade de bênção e crescimento espiritual, se nós chegarmos a ela em uma atitude correta e adequada. Aleluia. Ela é bênção para as nossas vidas. Ela não é um culto qualquer. Não estou menosprezando os outros cultos, não, porque cultuamos a Deus, mas isso é importante. Quando eu aceitei a Jesus, me instruíram dessa forma: olha, quando tiver a ceia, pega o seu melhor terno, pega a sua melhor roupa, porque nós vamos ceiar com o Senhor. Aleluia. A semana inteira era de consagração a Deus, jejum e oração. Meu Deus, era oração a semana inteira. Meu Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Essa semana o inimigo vai querer vir destruir, mas Senhor, me ajuda, porque eu vou participar da ceia, Senhor. Eu vou participar da comunhão contigo. Aleluia. 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 Glória a Deus. Deus me consagrou como diácono, que bênção. E não tem maior prazer na minha vida do que servir os irmãos. Aleluia. Glória a Deus. E esse tempo que eu tenho servido, eu tenho visto tantas coisas. Pessoas que realmente pegam um pão e fazem parte de Cristo, que comem verdadeiramente o corpo de Cristo, que fazem parte do seu sangue. E outras pessoas que nem entendem o que está acontecendo ou desfazem naquele momento. Glória a Deus. Mas eu quero dizer nessa noite para você: essa noite vai ser de bênção e crescimento, porque nós vamos se chegar à ceia do Senhor de uma maneira correta, de uma atitude correta perante Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quantos querem aqui participar da ceia do Senhor? Quantos querem? De uma maneira correta, para receber as bênçãos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que bom. Então estamos na mesma fiação, então. Vamos lá. Existem algumas características para você participar do culto da Santa Ceia, para receber bênçãos e crescimentos espirituais. Existem algumas características. A primeira, refletir
sobre a comunhão com Cristo. Primeira característica, refletir sobre a comunhão com Cristo. Observe no versículo de número 24, em que Paulo escreveu aos irmãos aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 24, que diz assim a palavra do Senhor: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Permita eu repetir novamente: isto é o meu corpo que é partido por vós. Refletir sobre a comunhão com Cristo. Sabe o que é refletir? É pensar com detenção mais de uma vez. Sabe o que é isso? É prender o seu pensamento em Cristo na hora que está participando da Santa Ceia, e pensar mais de uma vez: meu Deus, que sacrifício tremendo! O Senhor partiu o seu corpo em prol da minha vida. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E eu fiquei pasmado quando eu entendi no dicionário o que é refletir, porque não é só pensar com detenção mais de uma vez, mas é mudar de direção. Sabe o que é isso? Mudar de direção é você participar de um culto de Santa Ceia como este, nessa noite, que Deus te deu essa grande oportunidade. E aquilo que você fazia, você passa a mudar de direção, passa a ter um alvo como Jesus Cristo aos pés do Calvário. Achou, Bracai. Deus vai mudar sua direção hoje. Se sua direção era em outro lugar, em outros montes, hoje a sua direção é aos pés da cruz, onde tem misericórdia, tem bênção, tem vitória, tem comunhão com Ele. Aleluia! Observe em João capítulo 6, versículo de número 51. João capítulo 6, versículo de número 51. Diz assim a palavra do Senhor: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Versículo de número 53. Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Sabe o que significa isso? Jesus está compartilhando dele para nós nesta noite. Imagina você pegando o pão, que é o símbolo do corpo de Cristo. Nós, pecadores, falhos como nós somos, pastor, de repente nós comemos Jesus fazendo parte de nós. E se Jesus faz parte de nós, nós mudamos de direção, nós seguimos a Cristo com inteireza de coração. Aleluia! Glória a Deus! Refletir
sobre a comunhão com Cristo. Está pensando em Cristo aí? Aleluia! Glória a Deus! Os discípulos estavam reunidos. Jesus partiu o pão. E é tão interessante, porque na comunhão com Cristo, Deus nos alimenta. Aleluia, Jesus. Quando eles estavam ali reunidos na ceia da Páscoa, e é um ato tão importante, irmãos, porque a partir daquele ponto, que era a ceia da Páscoa, passa a ser a ceia do Senhor Jesus Cristo. Não é necessário nós pegarmos um animal, matarmos ele aqui. Não é necessário pegar um cordeiro, colocar aqui e nós comermos, não. Não é necessário isso. Agora nós fazemos parte do corpo de Cristo. Cristo partiu o pão, que Ele é o pão da vida e faz parte de nós. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Traz alimento. No momento que eles estavam ali reunidos, eles estavam alimentando em dois aspectos. Primeiro, o aspecto físico. Vigor físico eles estavam tendo, porque eles passaram um dia pregando a palavra, preocupados com a obra de Deus. Segundo aspecto, eles estavam alimentando do próprio Deus. E se eles estavam alimentando do próprio Deus, eles estavam recebendo vigor espiritual, alimento espiritual. Então pode receber nessa noite, em nome de Jesus Cristo, a palavra do Senhor, que é alimento. Senhor, que alimento. Jesus disse, quando foi tentado lá em Mateus capítulo de número 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa é a palavra que alimenta. Eu não sei você, mas eu sinto o mestre da ceia do Senhor aqui nesta noite. E aonde há comunhão com o Senhor, há alegria. Sabe que a alegria na ceia do Senhor é isso mesmo, é língua estranha, é poder de Deus, é comunhão com o Mestre, é as mãos levantadas, é as lágrimas caindo, dizendo: Senhor, eu quero ter comunhão contigo. Machobra cai. A comunhão com Cristo também propicia segurança espiritual. Segurança espiritual. Jesus podia muito bem ter falado: olha, vai até a rua direita, a rua esquerda, chegando lá vai estar tudo certo. Não. Jesus disse para seguir o homem do cântaro até o local. Os irmãos vão me perguntar: mas por que, irmão Fábio? Por que não deu local? Jesus, como 100% homem, 100% Deus, sabia que Judas ia o trair. E se ele falasse o local, Judas ia até lá com soldados e ia acabar a instituição do Senhor. Mas aonde há comunhão com o Senhor, a segurança. Eles estavam lá, aleluia, louvando a Deus, participando da ceia do Senhor em segurança. Nós estamos aqui, o diabo não vai entrar, porque há uma segurança espiritual aqui nessa noite, porque temos comunhão com o Mestre. Eita, Lamachai. Jesus está compartilhando uma parte dele contigo aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Mas vamos lá, que o tempo não permite a gente se estender muito. Para você chegar com uma atitude correta perante a ceia do Senhor, obtendo crescimento espiritual imenso, a primeira coisa é refletir sobre a comunhão com Cristo. Então nós já estamos com comunhão aqui nessa noite, porque nós já estamos mudando de direção os nossos pensamentos, e agora o pensamento é só Cristo. Mas existe outra característica, que é refletir sobre os nossos atos. Refletir
refletir sobre os nossos atos. Observe no versículo de número 28, diz assim a palavra do Senhor: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Deixa eu refletir novamente. Examine-se. Examine-se significa eu examinar a minha própria vida. Sabe o que significa exame? Autoanálise. Autoanálise. Os discípulos estavam reunidos ao redor daquela mesa, estavam comendo. Jesus ainda não tinha partido o pão para falar: olha, esse aqui é o meu corpo. Nem entregado o vinho, a terceira taça que eu disse para os irmãos, que era o sangue de Cristo. Antes desse ritual, Jesus disse: olha, há um dentre vocês que vai me trair. Automaticamente, quando Jesus lança essa palavra, há um exame de autoconsciência. Todos disseram: Senhor, fui eu? Sou eu, Senhor? Sou eu esse traidor? Sou eu, Senhor? Meu Deus, que coisa tremenda! Eu reli esse texto e falei: Senhor, me transporta até lá, me dá um lugarzinho lá que eu quero ver essa cena, Senhor. E eu fiquei pensando, imaginando, orando, vendo. A palavra de Jesus foi tão poderosa que gerou até dúvida neles. Eles falaram: mas será que eu esqueci? Exame de autoconsciência. Talvez você passou uma semana conturbada. Aqui é o momento de você pensar no que passou. Meus irmãos, Fábio, e agora o que eu faço? Fique tranquilo. Se você está aqui, você não é Judas, porque você tem comunhão com Deus. E se você tem comunhão com Deus, você fica preocupado com seus atos. E se você tem preocupação com seus atos, fique tranquilo. Hoje é o momento de você deixar os pés do Calvário e participar da comunhão com Cristo. Sabe o que eu sinto aqui nessa noite? Que o Espírito Santo me diz aqui: olha, tudo aquilo que você fez está no mar do esquecimento. Hoje eu quero ter comunhão contigo. Faça parte de mim, que eu quero fazer parte de você. Glória a Deus! Glória a Deus! Exame de consciência. Mas não é só pensar nos atos. A comunhão significa que eu tenho que ter um ato, não só com Cristo, mas a comunhão com meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Ou vocês pensou que seria fácil a mensagem? É complicado. Aleluia. Observe o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Paulo estava escrevendo aos irmãos coríntios e estava dizendo: olha, irmãos, quando você for participar do culto de Santa Ceia, você tem que ter comunhão com Cristo. Você tem que refletir sobre os seus atos,
mas também a comunhão com Cristo requer a comunhão com o seu irmão. Ora, não é um só pão, não é um só sangue. Quem é a cabeça da igreja? Se é a cabeça, para a cabeça ser completa, ele tem que ter o quê? Um corpo. E quem é esse corpo? A igreja do Senhor. E como nós não temos comunhão um com o outro, não tem como ter comunhão com o Senhor, não tem como participar da ceia do Senhor, não tem. Aqueles que participam dessa forma, me perdoe a palavra dura, mas não é para bênção nem para crescimento, porque o único que não participou com comunhão com o Senhor, o nome dele se chamava Judas, mas participou. Sabe o que significa comunhão? Significa o ato de compartilhar das mesmas ideias, o ato de compartilhar os mesmos valores e o ato de compartilhar os mesmos sentimentos. Eu quero dizer uma coisa: se estamos aqui reunidos, queremos participar da comunhão com Cristo, temos as mesmas ideias, que é o que? Cristo nosso Salvador. Temos os mesmos valores, somos cristãos fiéis na presença do Senhor, e temos o mesmo sentimento, que é Cristo conosco aqui, e a sua volta significa que o Senhor está conosco nesta noite, na ceia dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus nesta noite quer reafirmar compromissos fiéis e leais com Ele. Deixa eu repetir nessa noite. Deus nesta noite quer reafirmar compromissos leais e fiéis com Ele. Aleluia. Ah, meu Fábio, mas olha, eu pensei que você ia trazer aquela mensagem de vitória, aquela mensagem pentecostal. Eu também pensei. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mas você quer saber o que é avivamento verdadeiro? Aleluia. É você sair daqui participando do corpo e do sangue de Cristo, Aleluia. passar a semana todinha em comunhão com Ele, dizendo: obrigado, Senhor, essa ceia me fortaleceu, é por isso que eu consigo caminhar. Sabe o que é ser avivado? É estar na obra de Deus, fazendo a obra de Deus, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque eu ia desistir da sua obra, mas a seu corpo e o seu sangue me fortaleceu, e hoje eu estou firme com Cristo, dando glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Reafirmar comunhão com Deus, refletir sobre a comunhão com Deus, refletir sobre os nossos atos. E eu vou finalizar porque já está passando a hora. Terceira característica: refletir sobre a volta de Jesus Cristo. Observe no versículo de número 26. Diz assim a palavra do Senhor: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Quando Jesus se reuniu com os discípulos, a primeira coisa que Ele disse foi: eu queria tanto cear com vocês. E depois Ele disse: olha, eu não vou mais beber do fruto dessa vide até que eu venha. Sabe o que é isso? Eu fico pensando, olha que coisa tremenda. Eu fico tão alegre, pastor, quando eu vou servir a ceia, porque eu faço parte da comunhão com o irmão. Quando eu estou servindo o corpo do Senhor, e ele se alegra na presença de Deus, ele chora, ele fala em línguas estranhas. Aleluia. Aleluia. E você se alegra
também porque você está recebendo a ceia do Senhor. Agora imagine Jesus na eternidade. Isso aqui, irmãos, é só um ensaio, porque Ele vai voltar. Aí não vai precisar, irmão, os diáconos aqui servir a ceia do Senhor, não. É o próprio Senhor, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele vai servir, Ele vai servir, Ele vai servir você na eternidade. Ele vai servir, e Ele vai dizer para você: eu queria tanto cear contigo, eu queria tanto cear contigo. Observe Apocalipse, capítulo 19, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: e disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Jesus quer servir a ceia para você.